Vamos torcer comigo, nação! Seja bem-vindo ao canal Avalanche Rubro Negro. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação e deixe seu like. Nação, fiz aqui um corte incrível dos canais Band Esporte do programa Depois do Jogo. O link está na descrição como crédito. Sem mais delongas. O Flamengo parecia com mais vontade ali no segundo tempo. Não foi na base da técnica, não. Foi mais na base do vamos que vamos. O Luiz Araújo entra, jogando pelo lado direito, aí o Tite muda o esquema. Do Losango vai para uma formação com dois pontas bem abertos. O Cebolinha não fez um bom jogo, acabou saindo para dar lugar ao Bruno Henrique, que entrou melhor também. Mas a alteração que acende o Maracanã é a saída do Pedro, que mais uma vez jogou muito mal, para a entrada do Gabigol. E aí o Flamengo vai na tentativa, faz algumas finalizações ali, teve oportunidade com o Ayrton Lucas, com o Luiz Araújo de novo, com o Arrascaeta, até que consegue no escanteio. A defesa do Botafogo, que foi muito competente durante todo o jogo, bobeia, ao deixar o Ayrton Lucas livre, ele faz o cruzamento para o gol de cabeça do Léo Pereira. Valeu mais para o torcedor do Flamengo pelo resultado do que pelo desempenho. A estreia do Luiz Henrique, Berna, o que a gente pode falar do novo jogador do Botafogo hoje? Ele jogou na posição que a gente imaginava, né, pelo lado direito, é um jogador que tem uma tendência até para cortar a bola para o meio, para finalizar, porque joga mais com o pé esquerdo, trabalha mais com o pé esquerdo. Me surpreendeu ter aguentado praticamente o jogo inteiro. Ele saiu ali no final, claramente, quando o Botafogo queria ganhar tempo, com duas alterações, entrou o Nilton no lugar dele. Uma atuação nota 6,5, viu, Tomás? O Flamengo tem hoje antes de eu colocar o Júlio, essa eu não tinha visto aí, bela tentativa aí do jogador do Flamengo, mas antes de colocar o Júlio no papo, Berna, o Flamengo para você hoje já tem um time titular, o Tite tem o time dele, é o time que entrou em campo hoje, estamos conversados? Não acredito nisso não, até porque nos dois clássicos disputados até aqui, Everton, Cebolinha e Pedro jogaram muito mal. Gabigol e Bruno Henrique foram mais participativos em ambas as partidas. A questão é que o Gabigol perdeu aquele pênalti contra o Vasco, embora tenha entrado dando mais trabalho à defesa do Botafogo do que o Pedro dava anteriormente. Então eu acho que o Tite vai ter que... É até bom que tenha essa dúvida no ataque, viu, Tomás? Porque Cebolinha e Pedro, pelo menos nos dois clássicos, os jogos mais importantes do Flamengo até aqui, não foram bem. Falhou o Gatito, Júlio, nesse lance? Eu ia falar exatamente isso. Para mim, não dá para falar desse gol sem falar do Gatito, né? Ele sai caçando mosca ali, socando vento, ó. Ele vai muito mal no lance, né? E o Léo Pereira só precisa tocar na bola. É meio gol pro Gatito, tudo bem. A defesa permitiu o cruzamento do Ayrton Lucas, quando a gente tá vendo de novo os melhores momentos. E o lance que o Bernardo citou do Tiquinho, grande defesa do Rossi, né? Então, quer dizer... Olha como a história do jogo poderia ter sido modificada se o Botafogo faz 1-0 com 15 minutos. Grande defesa do Rossi. E do outro lado, o goleiro do Botafogo falhou muito feio no gol do Flamengo. Então um jogo xoxo, que poderia ter acabado com 0-0 e a gente estaria elogiando a defesa do Botafogo. A gente vai ter que falar dessa falha do Gatito. Muito interessante o que o Bernardo falou sobre não estar muito claro qual vai ser o time titular do Flamengo, até pelas não tão boas atuações de Cebolinha e Pedro, mas aí, o Bernardo, eu queria que você explorasse um pouquinho mais, aproveitando a tua presença, o que você chamou de substituição polêmica. Saiu o De La Cruz, entrou o Luiz Araújo. Pode ser o De La Cruz, pode ser o Arrascaeta, mas você entende que, na real, lá dentro, quando conversa sozinho, em casa, com a esposa... O Tite, sozinho ou com a esposa, o Tite, na verdade, ele quer ter dois pontas? Ele quer botar o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro, Bernardo? Ele jogou assim durante boa parte da passagem dele, que não durou muito tempo, né? No final do ano passado, foram poucos os jogos do Tite, né? E ele jogava dessa forma, com o Luiz Araújo aberto de um lado, não tinha o De La Cruz e o Cebolinha pelo lado esquerdo. Não sei, Júlio. Eu acho que vai depender muito do que o Luiz Araújo mostrar nas partidas sob a batuta dele. Ele jogou muito mal, entrou muito mal contra o Vasco da Gama. Tanto que o De La Cruz foi titular no jogo de hoje com essa formação aí no Losango no meio de campo. Eu não acredito que seja assim, uma vontade do Tite incondicional de ter os dois pontas abertos. A questão é como ele vai armar o meio de campo do Flamengo e daí a armação do ataque. Como ele vai arrumar o ataque. Eu acho que ele vai começar pelo meio de campo. E aí, no meio de campo, me parece meio claro
que ele vai continuar insistindo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, não necessariamente nessa ordem, o que tiraria a possibilidade de jogar com 2 pontas abertos. Berna, já agradecendo a sua participação, abrilhantando o nosso Depois do Jogo, só uma pergunta, resposta aí seco para você, como diria o nosso Milton Neves. Flamengo e Fluminense praticamente classificados e o Vasco e o Botafogo vão brigar por vaga até o final, Berna? Eu acho que é isso, eu acho que Flamengo e Fluminense vão se classificar, o Botafogo pela pontuação com mais possibilidades do que o Vasco da Gama. Bom descanso, Berna, abração. Abraço para vocês, tchau, tchau. Falou, Bernardo Ramos. Acompanha o relator, Júlio? Acompanha, a gente tem já chegado, a gente está se aproximando dessa conclusão a cada rodada que passa e a gente vai olhando a tabela de classificação do Carioca. Flamengo e Fluminense são os 2 favoritos desde o começo do campeonato. Eles vão se classificar, eles vão ser possivelmente número 1 e 2 da classificação. Um deles será campeão da Taça Guanabara, talvez o jogo entre eles decida isso, como aconteceu no ano passado. E aí vamos ver se o Botafogo e o Vasco vão entrar, ou se um deles vai ficar pelo caminho. Amanhã tem jogo do Nova Iguaçu, que se ganhar, aí a gente já começa a olhar e falar, opa, peraí, me parece que um dos 2 aqui vai ficar pelo caminho de fato. O Nova Iguaçu é o novo Volta Redonda, né? É o que o Volta Redonda foi do campeonato passado. Se vencer o jogo dele amanhã, ele pode nos passar essa impressão. Então, o Botafogo, sim, Tomás, até a nossa Jéssica Dias informou durante o jogo, e a gente vai ver aqui ao longo do programa. Botafogo não tem adversário decidido ainda na pré-Libertadores, mas pode ser que ele vá jogar na Bolívia, ainda pode ser que jogue no Peru, mas o principal é que a gente não vê um time pronto do Botafogo. Assim, a gente não vê o padrão do Botafogo é esse aí de hoje, é se defender bem, jogar com bola esticada no contra-ataque. Na pré-Libertadores vai jogar desse jeito? Tá demorando um pouquinho além da conta para o Thiago Nunes mostrar assim, olha, essa é a cara do Botafogo. O Textor teve bastante paciência com o português, com todo mundo, né? Com todo mundo. Não, mas naquele momento em que o Botafogo nem sequer se classifica para a semifinal do Campeonato Carioca, obrigado a disputar a Taça Rio, o treinador português do Botafogo, que me fugiu o nome agora... O Castro. Luiz Castro. Ele é mantido. Se der, lógico que ele vai manter também o não, Thiago, não tô falando mesmo... Não estou falando sobre demissão, não. Até porque me parece claro que a contratação do Thiago Nunes no ano passado era para esse ano já. Não era nem para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, para mim também é claro. Mas já imaginou de novo o Botafogo ficando de fora da semifinal? Seria uma decepção muito grande. Não estou fazendo campanha aqui para a saída do Thiago Nunes, não. Estou só especulando e lembrando algo positivo e diferente no futebol brasileiro. Começou mal, aliás, o Castro já vinha do ano anterior. E o técnico, o dono da SAF, teve paciência com ele no momento em que o Botafogo não vai para a semifinal, fazendo uma campanha, aliás, bem pior até do que a campanha que vem fazendo agora. O Botafogo está na briga para se classificar e quase empatou com o poderoso Flamengo, jogando de igual para igual. Ficou também. Ficou ali o tempo inteiro. Tal. E na última rodada ele não ganha um jogo contra a Portuguesa, se não estou enganado. Ficou ali na briga até o fim e acabou não entrando. Mas o padrão de jogo... Sim, não se enxerga. É que eu não lembro se o Botafogo, na maioria das rodadas, ficou entre os 4. Nesse campeonato ele está ficando sempre entre os 4. Por isso que eu fiz tracei essa diferença em relação ao ano passado. Agora, Júlio, vieram Jefinho, Luiz Henrique, que estreou hoje, Savarino, Lucas Rauter. Esse Alexander Barbosa. Parece ser bom jogador. Tem que se dar tempo aí para todos esses jogadores usarem, claro. Não. Eu não estou discutindo aqui em cima do resultado, não. O resultado é normal, o Botafogo tropeçou no final de semana ao ceder o empate para o Nova Iguaçu. A questão para mim não é nem essa. A questão é, na pré-Libertadores precisa do resultado, não precisa jogar bem, não precisa de nada. O Botafogo, se o Botafogo cai na pré-Libertadores, aí sim é a pá de cal no que aconteceu em 2023. Né? Quer dizer, você tem o título brasileiro na mão, vai despencando a ponto de não se classificar diretamente para a Libertadores e aí, de fato, na pré-Libertadores não consegue a vaga e não vai jogar a Libertadores. Então, seria realmente trágico financeiramente e pro ego, pro ânimo do torcedor do Botafogo, né? Então, na pré, precisa de resultado. E o Botafogo é um time que não está nos dando demonstrações de conseguir facilmente resultados.
E o Flamengo, em contrapartida, como você já falou, como o Berna já falou, vai se aproximando aí da classificação, tem jogo ainda para fazer, mas o time, você já percebe uma melhora em relação... É que o Flamengo começou muito bem o ano, né? O primeiro jogo dele, o time já... Tudo bem, adversário mais frágil, mas o time começou 100 por hora. Mas a gente tem que olhar para o filme do Tite, que começa no ano passado. O filme do Tite no Flamengo começa no ano passado. O filme do Tite, técnico de futebol, a gente já está acostumado com ele há 15 anos, mais, um pouco. Mais, é bem 20 mais. anos, né? Desde 2004, 2005 Copa do ali. Brasil, 2001. 2001 ainda, né? Com o Grêmio. Grêmio. Então estamos falando aí de 25 anos de Tite, vai. E o filme desses 25 anos de Tite, a gente não tem fortes emoções. Não tem... não são times que te quer dizer, tem a emoção do título, óbvio, Claro. Por onde ele passou. Mas não são times que enchem o torcedor de lágrima e orgulho com um futebol emocionante, excitante, arriscado, São jogos ousado, de reviravoltas, ofensivo. né? Não, o Tite é um cara consistente, constante, consistente. Não é um futebol apaixonante. Eu acho que o torcedor do Flamengo é um pouquinho diferente do que o torcedor do Flamengo gosta. Mas acho que qualquer torcedor do Flamengo e qualquer um gosta, acima de tudo, de ganhar. Principalmente aqui no Brasil, essa cultura é quase tóxica, né? E o Tite ganha. O Tite ganha jogos. Agora, a gente não vai ver jogos, acho que a gente vai ficar esperando sentado aqui o Flamengo encantar. Não é característica do Tite. Pode ser que continue ganhando, que ganhe muito, mas encantar, pelo jeito, não vai encantar tanto assim. João Salles, daqui a pouquinho a gente vai tentar ouvir o Tite, também o Thiago Nunes e podemos trazer também os outros... essa nota oficial importante do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha na tela, então, com a nota oficial do Flamengo, publicada na noite de hoje, sobre os meninos do Ninho. Temos essa tela já, produção? E aí a gente daqui a pouco volta a falar do Campeonato Carioca. Nota de esclarecimento. Amanhã fará 5 anos da maior tragédia da história do Flamengo. Perdemos 10 jovens atletas e não podemos, nem queremos esquecer disso. Temos que rememorar nossos jovens eternamente, a cada 10 minutos de cada jogo e sempre. Será um dia muito difícil para as famílias daqueles 10 jovens atletas e isso consterna a todos nós e nossa grande torcida. É dia de lamentar e de pedir a Deus por eles. Dia de nos solidarizarmos com as famílias e dar condolências. O clube recebeu várias consultas de muitos veículos de comunicação. Sinteticamente, o clube tem a dizer o seguinte: desde o trágico dia, o clube prestou toda assistência às famílias, tanto psicológica como financeira. Após algum tempo, independentemente de processo judicial, o clube firmou acordo com 9 das 10 famílias que tiveram vítimas fatais e com todos os sobreviventes. Essas famílias consideraram justos os valores da indenização e os aceitaram. Aqui eu quero só fazer um parênteses antes de você continuar. Pois não. Essas famílias os aceitaram. Essas famílias consideraram justos os valores da indenização, aí o Flamengo está colocando palavras na boca dos outros. Por favor, continua. A única família que não aceitou o acordo recebe mensalmente uma pensão do clube, independentemente do processo judicial. E o Flamengo continua aberto para alcançar uma composição com eles, a quem muito preza. O Flamengo tem o maior respeito e carinho pelas famílias, de modo que externamos aqui mais uma vez nossos mais sinceros sentimentos. Então é isso, nação. Eu acho assim, no caso do Léo Pereira, tá jogando muito esse cara. Cara, já pensou, Léo Ortiz, Léo Pereira, o cara que tá jogando demais, junto, Fabrício Bruno. Cara, essa zaga do Flamengo vai ficar um espetáculo. Então, nação, até o final, até o próximo. Até mais.